Amados do Ministério do Louvor, Deus abençoe. Pode sentar, queridos, graça e paz, amém? Pode permanecer apagadas as luzes. Eu quero convidar você a assistir um vídeo. Antes de iniciar esse vídeo, deixa eu compartilhar algo com você. O propósito dessa reunião, aquilo que Deus colocou no meu coração, é dar uma renovada na visão celular, é trazer um pouco mais de clareza para você que é mais novo, para você que está iniciando, para você que começou a liderar uma célula, ou para você que está participando de uma célula, ou você que de repente não está participando de uma célula e nem sabe o que é uma célula. Você não tem entendimento disso, e você vai aprender isso numa escola de líderes. Então eu gostaria que todos pudessem prestar atenção naquilo que eu estou falando. Vamos deixar de conversar agora um com os outros, por favor, amém? Para que você entenda, por exemplo, o que fazer com alguém que aceita Jesus? Eu já vi pessoas perguntando isso para mim. O que eu faço com essa pessoa, pastor? Acabei de ganhar ela no meio da rua. Acabei de ganhar ela numa visita no hospital. Um casamento que está à beira de uma falência. O que eu faço? Pastor, me orienta. Sabe, eu quero que o que eu vou falar aqui possa abranger tudo isso, trazer uma clareza para você, e você sair daqui mais apaixonado pela visão celular. Irmãos, só existe forma de se ter sucesso em algo, irmãos, quando nós nos apaixonamos, quando nós começamos a amar de verdade, quando nós deixamos de ser apenas um participante, para se tornar alguém que vive aquilo que se torna algo da minha vida, faz parte da minha vida. Irmãos, assim tem que ser a visão celular, e nós temos que contagiar toda a célula. Imagina só, irmão, hoje, em 18 células que nós temos, nós reunimos às terças-feiras em torno de 200 a 250 pessoas. Essa igreja tem em torno, hoje, nos dois cultos, de mais ou menos uma média de 300, às vezes até 400 pessoas no culto. Se nós formarmos 100 líderes e abrirmos 100 células, nós alcançamos nessa cidade, irmãos, em torno de 1.000 pessoas mais ou menos, ou mais, não fiz as contas agora, mas irmãos, eu vou tentar compartilhar. Eu quero que você assista esse vídeo. Esse vídeo ele é antigo, os irmãos mais antigos já viram eu passar, mas eu queria dar uma relembrada. Por que ir uma célula? Por que ter um líder de célula? Por que participar de uma igreja que tem a visão celular? Tem outras igrejas que têm outra visão. Será que aquela visão não é mais certa? Será que essa visão é mais certa? Será que a visão da Assembleia ou da Presbiteriana não é mais certa da Batista Peniel? Irmãos, a questão é se encaixar no lugar, é sentir que aquilo é de Deus, que está na palavra, que está correto, e que você então tem o seu coração incendiado, você não fica com resistência. Não, eu amo a Peniel, só não quero ser líder de célula. Irmãos, a Peniel, ela tem uma visão de formação de líderes. A nossa igreja, irmãos, ainda falei ontem para os discípulos, eu falei, a nossa igreja, ela não pretende ser uma igreja que você saia pela rua dizendo, olha, a Peniel hoje tem 10.000 membros, sabe, tem 10 grupos de louvor, nós somos mais de 1.500 crianças. Irmãos, não é isso. Irmãos, nós queremos entrar pela palavra e entender que cada pessoa que entra nessa casa, ela é um potencial líder. É isso que é a visão. E tudo depende de você entender melhor a visão, de você olhar para alguém que está na sua célula e você ter um entendimento. Eu estou diante de um futuro líder. Eu vou trabalhar a vida dele para ele se tornar um líder, preparar, capacitar. Eu vou falar sobre isso. Mas olha o que é uma célula. Vamos lá, pode soltar o vídeo. Esse vídeo é muito interessante. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one loaf and caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just
quando a célula se une, um dando cobertura para o outro. Vencemos todas as batalhas. Amém, pode encerrar o vídeo aí. Eu não peguei o vídeo exato. Depois se tu achar o vídeo, esse mesmo vídeo, só que com direções de células. Me perdoem, irmãos. Mas aí está falando sobre equipe. O Henry Ford, ele diz assim: se eu perdesse tudo que eu tenho, o grande fabricante da Ford veículo, se eu perdesse tudo e tivesse a mesma equipe, eu perdesse todos os meus imóveis, todos os prédios que eu tenho, todas as fábricas, e eu tivesse a mesma equipe, eu construiria tudo de novo. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela equipe Peniel. A equipe Peniel não é constituída de um pastor e de uma pastora, apesar de eu ser o líder. Mas eu quero louvar a Deus pelos pastores. Eu quero louvar a Deus pela vida dos diáconos. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada líder de célula, de cada líder de ministério. Nós somos uma equipe que vem dando certo há 22 anos. Nós somos uma equipe que estamos consolidando e trabalhando. Então hoje eu quero falar dentro de um tema. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, verso 29. O meu tema de hoje é uma frase que eu cito sempre. Vamos ler a palavra, depois nós colocamos o tema. Lucas 10, 29. Pode colocar no telão, Lucas 10 e 29. Abra a palavra, vamos lá. Lucas 10, 29 no telão para mim. Lucas 10, 29, vamos ler do telão, que é melhor, de repente pode estar um pouquinho diferente. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Essa é a parábola do bom samaritano. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de roubarem tudo, o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Próximo, coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho em óleo. Em seguida o colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Repete comigo isso: e cuidou dele. Ok? No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se de alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Até aí, volta o 34, por favor. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-os sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, na minha introdução eu queria falar rapidinho algumas coisas interessantes. Porque, como pastor dessa igreja, eu queria colocar algo para você, para que você entendesse aquilo que Deus deu para mim alguns anos atrás, e você tivesse isso no coração também. Eu uso uma frase que é o tema de hoje, que é: cuidando um dos outros, somos mais fortes. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu sei que todos têm o costume, o hábito de usar a frase juntos somos mais fortes. Eu não fiz uma cópia, porque essa frase que eu uso já existia, e ela já existe há 20 anos. E eu tenho ministrado ela durante muitos anos, já ministrei essa mensagem várias vezes. E eu quero compartilhar sobre esse tema, que é um tema chave para mim aqui nessa noite, e vou inserir na visão celular. Então eu vejo muitos irmãos e às vezes eu fico preocupado porque eu sou pastor, como pastor da igreja, eu quero gerar dentro de você uma visão correta e quero gerar dentro de você a mesma coisa que Deus colocou no meu coração. Além de tudo, você tem a sua liberdade de ser e de agir conforme Deus quer te usar. Mas nós ouvimos às vezes muitos membros da igreja citando a frase juntos somos mais fortes. Não tenho nada contra essa frase, mas são poucos e que usam a frase do seu pastor.
do pastor que capacita, que jejua, que ora por vocês. É difícil eu escutar algum irmão dizer: meu pastor me ensinou a cuidar um dos outros, somos mais fortes. Qual é a diferença, pastor? Você enxerga alguma diferença nessas duas frases? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você consegue enxergar uma diferença? Qual é a frase certa e qual é a frase errada? Não estou falando aqui de frase certa ou de frase errada. Eu estou falando de propósitos. Eu estou falando de direção. Eu estou falando de profundidade. Juntos, nós somos mais fortes. De repente, caminhando pela rua, um carro que quebrou, um fusquinha, como o meu quebrou muitas vezes. E aí, 3, 4, 5 pessoas se juntam e empurram, e somos juntos, somos mais fortes e fazemos o carro pegar. Né? De repente tem a minha casa precisa encher a laje, como era antigamente, né? A gente fazia aquelas rodas de cimento e traz 5 por 3, 5 por 2, nem me lembro as medidas, que eu já construí no braço igreja, sabe, fazendo o concreto. Hoje tem caminhão, betoneira, naquela época não tinha, era na mão, ficava com a mão toda esfolada. Aí você oferece um churrasco, junta um grupo, e ali juntos nós somos mais fortes. Agora, quando eu falo de cuidado, eu entendo que aí, para sermos uma igreja, um povo, famílias, células, líderes, pastores mais fortes, eu entendo que quando eu cuido um do outro, somos mais fortes. Eu não sei até onde você consegue entender isso, mas dentro de mim isso é muito forte. Eu venho lutando há 20 anos para implantar isso no teu coração, e parece que às vezes eu não estou conseguindo. Isso às vezes me deixa um pouco desmotivado, porque às vezes você quer insistir quando a pessoa não está pronta. Ou você insiste muitas vezes e procura ensinar para quem não quer aprender. Ou às vezes você está ensinando para quem não tem um coração aberto para entender. Ou às vezes você está ensinando para pessoas que balançam a cabeça, que dizem: pastor, legal, é isso mesmo, olha, isso é maravilhoso, eu acredito em tudo isso que o pastor está falando, mas você não vê o resultado, irmãos, de uma realização, de uma visão comprometida com o reino. Se olhar para a vida de Jesus, eu vou perguntar para você: Jesus juntou 12 para serem mais fortes? Ou Jesus juntou 12 para cuidar dos 12, treinar os 12 a cuidar, para que eles se multiplicassem e continuassem cuidando de pessoas, e pessoas que aprendessem, continuassem cuidando de outras pessoas? O que você me diria agora? Eles se juntaram para apenas alguns momentos, para se tornarem mais fortes, para enfrentar o exército romano, para enfrentar saduceus, fariseus, escribas, como ele está citando aqui na parábola que ele está falando e ensinando aos seus discípulos, e falando aos seus discípulos sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E aí ele começa a usar uma parábola, como eu usei o vídeo, mas não era o vídeo correto. Vamos ver se a gente acha, a gente passa, senão depois eu vou compartilhar. Mas é um vídeo que fala sobre equipe. A célula tem que ser uma equipe. A célula tem que ser uma célula de cuidado. A célula é um lugar de proteção. A célula é um lugar de multiplicação. A célula é um lugar onde você tem que criar um ambiente onde as pessoas cheguem e se apaixonem e nunca mais querem deixar de vir. Nós temos um testemunho aqui, eu não vou citar o nome porque eu não pedi permissão, mas de uma das jovens que começou a frequentar a nossa célula, e ela escreveu um texto no final do ano, tão lindo. Ela falando: eu fui recebida de uma maneira tão linda, não fizeram acepção nenhuma de mim, me abraçaram, me adotaram, mais ou menos essas palavras, porque ela sentiu cuidado. Ela entendeu que a célula não é só uma terça-feira, a célula não é um lugar de você se reunir na terça-feira para tomar um café depois no final, comer um bolinho, quem sabe um biscoitinho, sabe? Se a sua célula só está produzindo isso, sabe, para atrair pessoas, você está enganado e está errado. A célula que cresce e se multiplica é uma célula que tem, irmãos, na visão dela, o cuidar um do outro, sabe? Uma célula que programa junto aos seus discípulos da célula. Já não é um ajuntamento de pessoas, esse nome está errado. Célula é lugar de discípulos, formar discípulos, trabalhar com discípulos. A Bíblia em nenhum momento chama a igreja de clube, de membros de um clube. Nós somos chamados de discípulos em Mateus 28. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender? Alguns anos atrás, quando Deus me deu essa frase, esse projeto,
começo da Peniel, os irmãos mais antigos sabem que a gente tinha um projeto chamado Projeto Cuidar. Praticamente numa igreja falava sobre cuidar. E nós iniciamos isso aqui. Eu não via nenhuma divulgação sobre esses projetos. Mas por quê? Num tempo que a igreja ainda era pequena, que eu viajava muito para fora para pregar, eu fui pregar na nossa ex-cidade, e quando eu cheguei lá, fui visitar uma das minhas ex-intercessoras que morava lá. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi aquela mulher acamada, aquela mulher numa cama, uma mulher que era uma adoradora, uma intercessora. Eu vi aquela mulher cantando, os louvores como eu vi hoje o Ander cantando. Irmãos, ela toda cheia do poder, e ela começava a cantar um louvor assim: era glória que sobe, é glória que desce, é assim que a igreja estremece. E ela cantava: é glória que sobe, é glória que desce, é assim que a igreja estremece. E eu vi o fogo descendo, pessoas começavam a ser batizadas com o Espírito Santo, a falar em novas línguas, ser cheias do poder de Deus, e a igreja virava um mover poderoso, irmãos, que ninguém conseguia ficar em pé, as pessoas começavam a ser arrebatadas. Imagina você viver isso, você viver essas cenas. Eu tenho isso gravado até hoje aqui, irmão, quando aquela mulher começava com o sapatinho dela a cantar esse louvor, a glória descia, e eu chego na casa dela, ela está de cama com câncer. Eu não precisava ter ido lá, porque eu não era mais o pastor dela, mas há um vínculo de amor. Talvez eu não precisasse, mas há um vínculo de amor. Talvez você pense isso: eu não preciso ir em certas casas, porque de repente não está vindo mais à igreja, ou porque mudou de igreja. Você sabe se ele está bem lá, às vezes. Você sabe se aquela pessoa que não está vindo mais na sua célula, ou participando da sua igreja, você sabe se ela está bem. E aí eu começo a entender que a igreja ainda não entendeu a Peniel. E aí não é um julgamento, acho que é um trabalho que eu tenho que fazer maior, de que cuidando um dos outros nós somos mais fortes. Sabe, irmãos, e ali, eu conversando com ela, eu falei para ela: irmã, nós pastores do passado temos muito zelo na ceia. Eu falei assim, ela estava indo em outro ministério, não era da Peniel, nem eu era da Peniel. Ela tinha voltado para outro ministério, não vou citar o nome aqui, para não trazer nenhum tipo de escândalo. E eu perguntei aos seus pastores e líderes: minha irmã, tem vindo servir a ceia para você? Ela falou: pastor, eu estou aqui na cama faz meses e ninguém aparece. Está cheio de gente desviando, desigrejando, irmãos, porque ninguém aparece. Porque o princípio do cuidar que Jesus está ensinando aqui, dizendo lá no final, deixa o versículo para mim, põe de volta, por favor. O versículo de novo, o 34, não é? E cuidou dele. Será que nós estamos sendo uma igreja de fariseus, ou de levitas, de sacerdotes, que vê as necessidades de longe, as pessoas feridas, semi-mortas, e passamos de longe, irmãos, desviamos a nossa rota, sendo pessoas chamadas por Deus, tendo vocações e dons, e pedimos tantos dons, pedimos dons de curar, de profetizar, mas no momento desse em que alguém está precisando, está ferido, abandonado, semi-morto, como estava a parábola falando, Jesus ensinando eles, vem um homem, que às vezes a gente critica quando entra alguém aqui, muitas vezes, ou na sua cela, pô, mas ele é um drogado, ele é um alcoólatra. Esse homem não era um bêbado nem alcoólatra, mas ele era um samaritano. E se você fosse aprofundar muito nisso, você vai saber que samaritanos e judeus não se cruzam, não se dão bem. Para ir a Samaria tinha que, irmãos, era complicado. Havia uma guerra entre eles. E o samaritano, Jesus sendo judeu, fala: o samaritano, bom samaritano, que é a parábola do bom samaritano. Ele vai com uma visão não religiosa, com uma visão não de uma placa de igreja, com uma visão, irmãos, sabe, correta, uma visão de Deus no seu coração. Ele vai e socorre aquele homem. Nesse texto eu já preguei só esse texto. Tem muitas coisas para aprender aqui, porque alguém que pensa em cuidar um dos outros, ele precisa ter com ele, irmãos, medicamentos. Ele precisa estar cheio, quando fala de medicamentos, ele precisa estar cheio do conhecimento da palavra. Porque se ele não estiver cheio do conhecimento da palavra e de amor ao seu próximo, ele vai julgar, ele vai apontar, vai criticar. Está vendo? Quem mandou deixar a família em casa para ir trabalhar?
É assim que nós às vezes fazemos, irmãos. E a visão celular, ela vem para corrigir isso. A visão celular, ela vem para fechar a porta dos fundos, como nós falamos. Porque, irmãos, só no mês passado, nós já estamos entrando em fevereiro, melhor dizendo, esse mês ainda, mais ou menos mais de 20 pessoas aceitaram Jesus. Eu não sei, não estou vendo elas aqui, irmão. Sabe por quê? A célula tem que sair correndo desesperadamente, apaixonadamente, amando profundamente e falar: vem para a minha célula. Aí você não participa da célula, como é que você vai convidar para ir para uma célula? Aí você não é um líder de célula, porque você tem os seus requisitos, as suas resistências, as suas dificuldades, ou fica ouvindo um monte de bobagem, às vezes, num canal de YouTube, de alguém que você nem conhece, que você não sabe a vida dele, não sabe o casamento dele, você não sabe com quem ele anda, se ele bebe ou não bebe, mas é o cara. Por isso que numa igreja de célula nós não trazemos praticamente ninguém aqui, irmãos, para pregar. Só trazemos se tiver visão celular. Nós orientamos vocês, irmãos, se você participar da escola de líderes, os nossos professores, que nós treinamos, porque eu hoje não estou dando mais aula, porque tem muito professor para dar, graças a Deus, formados através da minha vida e da pastora. Mas nós ensinamos que é bom você ver vídeos que falem de células, que falem de discipulado, para que você cresça. Mas não ver o vídeo lá daquele outro lá, você não interessa. Pode ser bênção, pode ser maravilhosos, pode ser grandes conhecedores, pode ser homens até de Deus, mas eles não têm parte com uma visão celular. Então eles não vão acrescentar a visão, eles não vão trazer para você nada da visão. Pelo contrário, às vezes vão criticar a visão. Você está entendendo, amado? Diga amém. Ô, glória! Amém? Você está entendendo, querido? E eu falei com aquela mulher e fiquei chocado, irmãos. Uma mulher com câncer, ninguém vai visitar. Cadê a igreja? Fala para o irmão que está ao teu lado: cadê a igreja? Agora pergunta para ele: em que célula você está? Fala para ele: cadê a tua célula? Você sabe que na escola de líder, para quem não fez, você aprende líder, agora os teus liderados vão te cobrar. Preste atenção aqui, discípulos. Olha só, se o teu líder não está dando volta no quarteirão com a tua célula para orar pelo bairro, ele não está executando tudo que ele aprendeu. Se ele não faz vigília com a sua célula, ele não está executando tudo que ele aprendeu na escola de líder. Se ele não faz evangelismo, ele não está executando tudo que ele aprendeu. Se ele não faz uma festa de colheita, onde ele incentiva num sábado, não num dia de terça de igreja, de célula, ele não faz uma festa num sábado, um churrasquinho, uma festa convencional, ele não está exercendo toda a visão que ele tem que exercer, porque essa festa é uma festa de colheita. Quando a gente estava no mundo, o que a gente fazia? Nós que éramos viciados como eu, pega a turminha e vai para o barzinho, passa na casa de um, do outro, arrasta para dentro do carro, põe dentro do carro, leva lá para a baladinha, leva lá para as drogas, leva lá para fumar, para beber, para tomar a cervejinha. E a célula? Eu saí evangelizando nessa praia alguns anos atrás, fazendo marcha de oração na praia. E um dia saímos num grupo que a gente ia ter um evento evangelístico aqui de rap. Colocamos naquela época, uns 15 anos atrás, 300 jovens aqui dentro. 30 jovens aceitaram Jesus. Que deles? Nós fizemos uma noite radical, irmãos, logo no começo da igreja, a noite dos surfistas. Cheio aquilo, irmão. Skate dentro da igreja. Aí os fariseus, os saduceus, os levitas começaram a me criticar. Onde já se viu skate andando dentro da igreja? Onde já se viu passar no data show que nem tinha, conseguiu me emprestado, ondas surfando? Só que 30 jovens aceitaram Jesus. Nós temos que quebrar paradigmas, nós temos que quebrar a religiosidade. Eu sou meio doidão, eu já tive ideia de fazer um batidão gospel. Você sabe o que é um batidão gospel? Eu já falei com o Vlad. Eu falei, vamos falar com o Pascoal outro, pegar um daqueles terrenos vazios e levar umas 15 carretas para lá. E bum, 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 bum. Aí
crente fica em casa. O crente passa o sábado todo vendo não sei o que, não sei para quê, e o que vai fazer por ele. Gravou aí? Isso aí eu nunca falei. Fica lá. Na frente do não sei o que, fazendo não sei o que, para gerar dentro dele também não sei o que. E as ruas assim, ó. Almas e mais almas esperando. Aí você reclama, minha célula não cresce. Aí o líder ainda fala assim, a culpa é do anfitrião. Quem é o líder? Falando nisso, põe o cartazinho aí, se prepara, vem. Amanhã não é para você, amanhã é só pastor, diácono, líder de célula e de ministério. Vem preparado. Se eu fosse você, eu jejuava o dia todo amanhã. Já começava à meia-noite, que o pau vai comer aqui. Sabe o que é atualização ministerial? Quando você for um líder de ministério ou um líder de célula, você vai saber. Entendeu, irmão? Eu falo isso, não é bem assim, né, irmãos? Se prepara. Fala para o irmão que está ao teu lado, você é líder? Então se prepara os lombos, que amanhã vai descer. Não, é um treinamento de alinhamento e atualização. A igreja, como eu falei, um batidão gospel. Se está um monte de religioso aqui, se está os levitas, se está o sacerdote, eu falei, está vendo aí? Ó, eu falei que essa igreja era uma heresia. Quando eu comecei a trabalhar com drogados, irmãos, eu vou voltar lá na mulher, não deixa eu esquecer. Que eu comecei a trabalhar com drogados, recuperação de drogados na Praia Grande, levava para minha casa, enchia a minha casa de drogados. Aí um dia se reuniu um grupo de pastores, e alguns irmãos desses que se chamam fariseus e saduceus, e sacerdotes, cheios de religiosidade, os caras que conhecem mais a Bíblia que todo mundo, cheios de vaidade soberba e de ego até aqui em cima, foram na delegacia me denunciar. Ainda chegavam para minhas ovelhas, que eu pastoreava, e dizia assim, se esse homem é homem de Deus, eu rasgo a Bíblia hoje. Eu enfrentei tudo isso, irmão. Sabe por quê? Porque Deus pôs um projeto no meu coração, que não tem rico, não tem pobre, não tem bom, não tem mal, não tem africano, não tem negro, não tem japonês, eu amo a todos. E a Peniel, quando ela entender que cuidando um dos outros somos mais fortes, ela vai ter amor verdadeiro pelo seu próximo. Jesus está mandando a gente aprender sobre isso. Saí daquela casa e cheguei aqui para pastorar a nossa igreja em frente ao Bradesco no começo. E Deus falou assim, monte um projeto chamado Projeto Cuidar. Eu falei, mas Senhor, como é que é isso, Senhor? E Deus falou assim, você vai montar um projeto como os médicos do passado. Os médicos que acompanhavam uma família a vida toda. E quando esse médico tinha os seus filhos, eles faziam dos seus filhos médicos que acompanhavam os filhos daquela família que aquele médico acompanhava. Isso é cuidar. A minha pergunta é para você, se Jesus não tivesse morrido na cruz, ou ele não tivesse partido naquele momento, se ele tivesse vivido até os 50, 60 anos, e depois ele morresse numa cruz, você acha que ele abandonaria os seus discípulos? Você acha que ele ia falar, olha, fiquei 3 anos com vocês, agora cansei, se virem. Mas a gente está fazendo muitas vezes isso, com pessoas que não estão prontas. Por isso nós chamamos, cuidando um dos outros, somos mais fortes. Fala comigo, por favor, irmão. Vamos gerar isso no mundo espiritual. Vamos gerar nessa igreja, nas nossas células. Porque às vezes o irmão manda um recado até para mim, pastor, que benção. Escute aí, não é ciúmes, irmão. Mas é propósito que Deus pôs na visão e no meu coração como pastor dessa igreja. Os irmãos mandam para mim assim, pastor, você está certo, juntos somos mais fortes. Você não sabe como é que eu fico naquela hora. Parece que eu estou jogando 20 anos fora da minha vida. Porque toda hora o irmão escuta eu falar, cuidando um dos outros somos mais fortes. É a mesma coisa que pegar um jogador de futebol, ensinar ele a bater pênalti, ensinar ele a bater pênalti, profissional, ganha 1 milhão por mês, vai lá e erra o pênalti. Imagina a loucura que fica aquele técnico. Se eu fosse o técnico, meu irmão, e não fosse cristão, acho que eu entrava lá dentro, pegava ele pelo pescoço e falava, vai ficar 1 ano sentado no banco. Às vezes dá vontade de fazer isso com alguns líderes.
Hoje é a noite das células. Mas precisa às vezes, para valorizar. Pastor, eu estou cansado. Cara, um jovem de 30 anos está cansado. Está morto, não está cansado. Sabe o que falta para você? Sonho. Sonhar que a tua célula vai ganhar 100 pessoas para Jesus esse ano. Sonhar que você não vai ser uma célula, você vai ser pai de multidões. Quem sonha não morre. Entendeu, meu amado líder de célula? E aí eu estou, se você não trouxe a tua célula toda, tu perdeu. Porque é para incendiar o coração, irmão. Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus, senão a metade dela vai para o inferno. Ou 70% a tua família pode estar lá. Porque você nunca convidou ela para ir numa célula. Ele nunca vai. Profetiza. Ele não é. Aquele lá é o único da minha família que não vai se converter. Fica profetizando, irmão. Deixa eu falar, Deus está falando muito comigo sobre palavra. Palavras são sementes. Sementes que geram vida dentro de nós, irmãos. O que você fala gera vida dentro das pessoas. Gera vida dentro de você. Se eu falar essa igreja é um bagaço, essa igreja vai se tornar um bagaço. Mas se eu falar aqui como eu estou falando, o melhor está por vir, meu irmão. Se eu falar essa igreja vai crescer, vai se multiplicar. Os ministérios vão explodir. A construção vai ser em tempo recorde. Eu tenho essa ousadia, irmão. Vivo com Jesus há 35 anos. E só tenho essa ousadia por causa dele. Só tenho essa coragem por causa dele. Porque ele disse para Josué, e quando ele disse para Josué, ele diz para mim, diz para você: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Aleluia. E nós montamos o projeto Cuidar. E o projeto Cuidar foi crescendo, crescendo. Estabelecemos, irmãos, a visão celular. E a visão celular, ela tem uma escada de crescimento. Uma escada que você, cuidando do teu discípulo, irmãos, ovelha gera ovelhinha. E quem gera ovelhinha é o papai e a mamãe da ovelhinha espiritual. No passado era assim, levava tudo para o pastor. Como eu passei por isso. Aí o pastor é um só, ele não dá conta. Aí malha o pastor. Só que a visão foi mudando, a visão foi vindo para o real dela. Quem gera ovelha, cuida da ovelha. Por isso é cuidando um dos outros, somos mais fortes. Você gerou alguém? Você sabe como é que ele está? Você trouxe, pastor, trouxe para a igreja, 10 pessoas, aceitou Jesus, mas você cuidou dela, agora você vai aprender a visão. Número 1, ganhar. Dentro da visão, irmãos, a visão prioridade daqui, da visão celular. Irmãos, é ganhar. Diga, ganhar. Diga, quantas pessoas você quer ganhar esse ano? Quantas? Opa, quantas? Quantas? Vamos aumentar isso aí, irmão. Quantas? Você tem 365 dias no ano, irmão. Imagina você pôr um propósito. Você já leu o livro Esforça-te para ganhar alma? Não, você já leu o livro do poder da decisão, amém. Mas você já leu o livro Esforça-te para ganhar almas? Um livrinho assim, ó. Poderoso. Sabe o que diz esse homem, esse evangelista? Ele fez um propósito com Deus de ganhar uma vida todos os dias. Olhe para mim, irmão, que isso tem tudo a ver com a sua célula. Ele fez um voto com Deus. Eu vou ganhar uma vida todo dia para Jesus. Todos os dias. Será que é muito? Tem gente que não ganha uma vida durante 365 dias. Sabe por quê? Porque não abre a boca para falar de Jesus. Um dia, irmãos, ele estava num lugar, numa certa cidade, e aquele dia ele não tinha ganho nenhuma vida para Jesus. Estava chovendo demais. Chovendo muito. Eu já contei isso aqui, mas os mais novos, os adolescentes, alguns jovens estão aqui e não ouviram isso. E ele olhou pela janela dele, muita chuva, ele falou: não vou sair, acho que hoje eu não vou ganhar nenhuma vida para Jesus. Ele começou a chorar: Senhor, uma vida, apaixonado por almas, sabe, desesperado por almas. E ele olhou assim, de repente, pela janela,
Ele viu uma pessoa andando na rua de guarda-chuva. Sabe o que ele fez, irmão? Ele desceu do quarto dele, saiu correndo, correu, entrou dentro do guarda-chuva e falou: você pode me dar uma carona? Que está chovendo. E aí foi os dois caminhando. Sabe o que aconteceu? No final daquela caminhada, ele ganhou a vida daquela pessoa para Jesus. Quantas pessoas você tem convidado para ir na sua célula? Ela não multiplicou, não convida ninguém, não convida pai, não convida mãe, não convida tio, não convida o vizinho, não convida ninguém, um líder não convida ninguém, ninguém convida ninguém. Não vai crescer, não vai multiplicar, não consegue enviar ninguém para estar. Irmão, se a sua célula não ganha ninguém, nós não vamos ter uma produção de líderes. Você tem que entender que é que nem uma empresa. Olha só os empresários aí. Você ganha, irmãos, é um início de uma produção. Você envia para a escola de líder, a produção continua. Na escola de líder, aquela pessoa vai sendo formada. Acabou a produção ali na escola de líder, ele é enviado. Primeira visão, ganhar. Diga, ganhar. Nós estamos muitas vezes como João 4,35. Pode colocar no telão para mim. Eu já vou terminar já, tá, irmãos? Não vou demorar, nem vou me prolongar muito, porque eu sei que é temporada, é intenso. E eu estou falando forte e firme aqui na unção do Espírito para segurar você acordado aí. Não dizei vós, ainda há 4 meses até a colheita. Irmão, será que Jesus vai voltar daqui a 40 anos, 400 anos, 4 dias, 4 meses? Só Deus sabe. Mas muitas vezes nós estamos com essa visão aqui, ó. Senhor, ainda dá tempo. E Jesus está falando, os brancos estão prontos. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Olha o que ele diz aqui: ainda há 4 meses até a colheita, porém vos afirmo, erguei os vossos olhos. Diga para o irmão que está ao teu lado, é tempo de enxergar melhor. É tempo de ver. É tempo de colher. Pois já estão brancos os campos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário. Diga, semear. Repete comigo, semear em vidas traz colheita e fruto para a vida eterna. Não é para essa terra. Você semeia financeiramente para colher muitas vezes nessa terra. Mas quando você semeia na conquista de vidas, você está semeando para uma colheita no céu. Alguém pode dar um amém aí, irmãos? Você sabe que colheita é essa? Você tem ideia do Senhor nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, trazer um galardão para você dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você tem ideia dessa grandeza, irmão? Você tem ideia dessa maravilha? Número 2, consolidar. Olha só, vou testar como está a visão das células e da igreja. Quem sabe e já ouviu falar de consolidar aqui? Levante a mão. 10, uns 30, no meio de 140, 150 pessoas. A visão não está se multiplicando corretamente, irmãos. Está entendendo, pastor? O consolidar, o ganhar, é o primeiro passo da escada. Você está subindo uma escada e levando uma pessoa contigo. Vem cá, pastor Alcione, por favor. Olhem para mim aqui, irmãos. Eu ganhei Alcione para Jesus. Subimos a primeira escada. Ganhei. No ganhar, não basta ganhar, tem que cuidar. Tem que estar orando. Tem que estar visitando. Aí nós vamos para segundo degrau da escada, o consolidar. Depois nós subimos o terceiro e quarto. Obrigado, pastor. Irmãos, no ganhar, irmãos, não basta ganhar. Quando você vai para a escola de líder, e aí eu estou ensinando a todos vocês, você tem que aprender. E às vezes a gente não pratica isso, irmãos. Quando eu falo nós, eu também estou me incluindo em tudo aqui. A paulada é para mim também. Você aprende na igreja, na escola de líder, a fazer um fonovisita. Quem sabe o que é fonovisita? Levanta a mão. Levantou. 2, 3, 4, 5, 6.
O que está acontecendo, irmãos? Quantos aqui já fizeram a escola de líder? Por favor, levante as mãos. Fique em pé. Quantos fizeram a escola de líder? Quantos líderes aqui sabem o que é fonovisita? Levante as mãos. Lamentável. Fonovisita é quando uma pessoa aceitou Jesus aqui. Presta atenção, irmão, para você praticar isso, por favor. O diabo sempre leva vantagem quando a gente deixa. Um dia nós ganhamos uma vida para Jesus. Sabe o que esse homem falou para mim? Ele falou, sabe qual é o nosso problema, pastor? É que o diabo sempre chega primeiro na vida das pessoas. Porque a igreja, ela é lenta. Fonovisita é quando... Olhe para mim, por favor, irmãos. Não quero ninguém conversando. Estou ensinando. Fonovisita, irmãos. É quando alguém aceita Jesus aqui, você pega o nome dele, o número do celular. Em 24 horas você liga para ele. Isso é o fonovisita. Você aprende isso na escola de líder. E nós temos que praticar, irmãos. As pessoas vão se sentir amadas, cuidadas, quando você faz uma ligação. Como é que foi o seu dia? Você sabe o que aconteceu ontem? Posso te visitar? Vamos tomar um café juntos? E não fonovisita é homem com homem e mulher com mulher. A preocupação, o carinho, o amor. Nós temos aqui pessoas que trabalham com rede de marketing. Sabe o que eu estou falando, né, Rodrigo? Treinamento. Então, fonovisita é isso, você liga para saber como é que está. Quando eu trabalhei, irmãos, numa empresa de plano de saúde, eu não estava conseguindo produzir. Irmãos, o cara que era o meu chefe, meu líder, ele saiu de Curitiba, ele me ligou, veio, eu não estava bem, eu estava em depressão, ele veio aqui, irmãos, ele fez um fonovisita. Irmão, no mesmo dia ele estava na minha casa. Saí com ele para vendi 3 planos de saúde. Sabe o que você pode fazer, irmão? Pegar as ovelhas da tua célula e falar, vamos visitar alguém que você quer estar na célula essa semana? Imagina 18 células fazendo visita durante toda uma semana. 18 células, cada célula numa noite evangelizando. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, diga comigo isso. Itapema do Senhor Jesus. Irmãos, consolidar, o que é consolidar? É firmar. Sabe que é uma pessoa estar firme? Eu vejo um nível de consolidação como alguém que fala como Paulo em Romanos. Ele fala assim, nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a doença, nem a enfermidade, nem as cadeias, nem as prisões, nem a chicotada. Esse é um cara firmado. Esse é um homem consolidado. Imagina a perseguição agora. Entra um exército aqui, irmãos, de outros partidos, com metralhadoras e começa a apontar aqui nesse lugar. Sabe o que vai acontecer com os não consolidados? Todos eles vão negar Jesus. Todos vão negar Jesus, porque não está consolidado. Aquele que é consolidado sabe quem é ele. Quem é consolidado vive para ele. O consolidado quer andar com ele. O consolidado não perde a oportunidade de servir a ele. O consolidado, ele não deixa de estar num culto. O consolidado, ele não perde uma ceia. É incrível, irmão, perdendo ceia. Meu irmão, líder de célula, você tem que cobrar isso na sua célula, daqueles que são batizados. Por isso eu falei, célula tem que sentar junto no culto. Nós estamos perdendo a visão. E se nós perdemos a visão, vai entrar outra visão. E se entrar outra visão, nós vamos regredir. Se entrar outra visão, nós vamos nos perder. Se entrar outra visão, nós vamos ter que recomeçar, formar tudo de novo que nós já construímos durante 22 anos. Estão comigo aí, irmãos? Consolidar, repete comigo, consolidar. Põe 1 Tessalonicenses para mim no telão, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Vou ter que dar uma acelerada, irmãos. Isso tem que ser eu estou dando um seminário para vocês. Uma introdução do que você... É uma pequena parte de uma aula dentro da escola de líder. Porque na escola de líder você vai aprender teologia.
Você vai aprender a ter estratégias de crescimento. Você vai aprender a repreender demônios. Na escola de líder você vai saber orar. Na escola de líder você vai saber ministrar o Espírito Santo. Na escola de líder você vai se tornar um pregador, como se tornou Alcione, como se tornou o Ander, como se tornou o Cleito, como se tornou tantos jovens que estão aqui, o Eduardo, o Lucas, todos eles estão aptos a pregar. Porque a escola de líder forma líderes, forma homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para ser pregadores. Eu estou falando um pouco pesado, porque eu quero sacudir você, porque não basta a gente dizer, irmãos, não, nós vamos crescer, não, é atitude, atitude, atitude. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias. Diga, boas notícias. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, querido, profetiza. Essa semana vai ser uma semana de boas notícias para você. Amém. Glória a Deus, semana de boas notícias, irmão. Amanhã de manhã tem a nossa live. Olha aí, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Já pensou, irmãos, esses dias veio um recado da sede falando sobre a ação da igreja socorrendo os necessitados e desabrigados da chuva. Parabenizando a Peniel. É isso aí, irmãos. Boas notícias estão chegando lá. Boas notícias começam a contaminar. Nós podemos ser uma referência nessa cidade para abençoar outras igrejas e trazer um grande avivamento. Não para ficar soberbo e vaidoso, longe da gente disso. Eu peço para Deus, se for para ter uma igreja gigante, amém, se for o Senhor. Mas se for para mim me perder, eu não quero. Eu quero ir para o céu. Não quero ser famoso, já tive a oportunidade de ser famoso. Eu tenho, irmãos, em Santos, mais de 200 igrejas para pregar. Eu tenho, pelo menos, se eu quiser partir para ser um conferencista de pregar 2, 3 dias em igreja, eu vou ficar talvez uns 5 anos sem parar. Mas Deus me colocou aqui com o propósito de gerar pessoas, de gerar caráter, de gerar frutos, de fazer de vocês homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade, pessoas transformadas, pessoas libertas, pessoas que exerçam o ministério do Senhor com alegria. Precisamos consolidar, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa contra nós, e que é grande o vosso desejo em vos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, meus irmãos, em toda necessidade e tribulação, nós nos sentimos encorajados, quando soubemos da fé que tendes, ao verso 8, porquanto se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Esse é o coração de um pastor, esse é o coração de um líder de ministério, esse é o coração que tem que ter um líder de célula, aquele que se alegra quando vê o crescimento do seu filho na fé, do seu discípulo firme, liberto e transformado. Essa é a visão da Peniel. Você é Peniel. Há mais alegria em nossa vida. Eu não posso ficar feliz quando eu vejo alguém desviado. Não tem como ficar feliz quando termina um casamento. Não tem como estar feliz quando eu vejo alguém que saiu das drogas retornar para as drogas. Não tem como ficar feliz vendo um irmão que lutou tanto pela sua empresa e hoje a sua empresa está falindo. Mas há alegria no nosso coração em ver irmãos crescendo, se firmando na fé, sendo consolidados, sendo abençoados. Isso traz alegria. Quando olho para muitos de vocês que estão aqui, meu coração se alegra, porque são 22 anos pastoreando essa igreja. Às vezes eu brinco com alguns e falo, caramba, como é que você consegue me ouvir há 22 anos? O mesmo pastor, mas a mesma unção. O mesmo pastor, mas a mesma simplicidade. O mesmo pastor, mas a mesma firmeza. O mesmo pastor e a mesma pureza. Deus te chama para ser um pastor ou uma pastora.
Pode vir o pessoal do louvor. Sabe, irmão, para consolidar, o que é consolidar? É pegar alguém, grudar em alguém. Eu grudei no David. Quantas vezes o David ouviu eu chamando a atenção dele? Mas olha só, ele, filho, tocando. Pastores que estão aqui. Você acha que pastor Adilson escapa? Ele pode ser o João, mas eu sou o Pedro. E Pedro sempre tem uma espada na mão. Não escapa, irmão. Porque eu quero o melhor dele. Eu quero que ele seja um grande pastor. Pastor que tenha uma igreja abençoadíssima. Está aqui aprendendo comigo já há uns 6 anos, né, pastor? 8 anos aprendendo com a pastora Margarete. Pastor Alcione, pastora Rosana e tantos outros líderes. Jovens que chegam para mim e falam assim, eu tenho um sonho de ser um pastor. E você acha que isso, qual é a responsabilidade disso? Você precisa aprender a consolidá-los. Quando você tiver a visão de formar discípulos, você não vai estar preocupado em encher a igreja e mostrar para o pastor que você trouxe mais um. Você vai amar e vai cuidar. E vai firmá-los. Como é que eu firmo alguém? Levando para a célula. Pastor, como é que eu consolido? Saindo para tomar um café, almoçar, caminhar juntos. Às vezes, eu acho engraçado que às vezes tem irmão que não entende. A gente sai para tomar um café. Eu tenho viajado com alguns irmãos que não sei por que Deus está fazendo isso. Ele toca no coração e os irmãos pagam a minha passagem. Como eu fui para El Salvador, fiquei lá 15 dias fazendo o que, irmão? Discipulando. Eu discipulo no carro. Se você não quer ouvir falar de Jesus o tempo todinho, irmão, não me convide para andar contigo. Eu posso falar de futebol, posso falar de um, mas irmão, a hora que tiver uma brecha, eu vou encher o teu coração de Jesus. Eu vou discipular você. Se você viajar comigo para Santos, é 8 horas falando de Jesus. Eu já libertei pessoas do vinho dentro do meu carro. Porque discipulado liberta. E eu nessa viagem, esse irmão falou, pastor e tal. Ele cheio de pompa, mas com a vida difícil. Ele começou a falar que ele viajava para a Argentina, trazia os melhores vinhos. E eu comecei a ministrar no coração dele. Falei, você quer andar na beira do abismo ou longe do abismo? Ele falou, longe do abismo, pastor. Falei, é bom mesmo, porque andar na beira do abismo, você pode escorregar e cair lá no abismo. É verdade, pastor. Eu falei, quando você tem uma garrafa de vinho na tua casa, eu não vou lá quebrar, não vou tirar da tua casa, eu só estou te ensinando. Eu não bebo, faz 35 anos eu bebi uma garrafa de vodka, mas a consolidação me liberta. A consolidação transforma a minha vida e faz eu ter atitudes poderosas para vencer aquilo que me vence. Eu ministrei, você vai continuar andando no abismo, é problema teu. Depois que ele foi embora da cidade, ele falou, cheguei em casa, pastor, quebrei todas aquelas garrafas de vinho de 1.000, 2.000, 10.000 reais. Quebrei tudo. Por causa da consolidação. Consolidação anda junto entre discipular. Não é ficar dando só estudo bíblico. Agora vamos dar o estudo. Não, irmãos, se você não tem autoridade para discipular ninguém, se você não tem vida de discípulo. Se alguém te chamar para discipular, meu irmão que está aí, você tem que saber se ele está sendo discipulado por alguém. Pergunte para ele quem é o teu discipulador. Ninguém aqui, eu já falei isso várias vezes, ninguém aqui tem autoridade e autorização minha para discipular sem estar sendo discipulado por alguém. Amém, pastores? E aí a gente tem que chamar e corrigir. Quer continuar discipulando? Amém. Mas tem que ser discipulado por alguém. Ninguém vai aguentar e suportar um discipulado e vai discipular corretamente dentro da visão correta se não estiver sendo discipulado por nós líderes da igreja. No encontro com Deus você leva. Vai ter encontro com Deus esse ano na chácara. Já roubaram as datas todinha da chácara. Tem que arrumar outra chácara. Mas irmão, lá é um lugar de consolidação. Vamos para o terceiro ponto e quarto. E aí eu não vou falar sobre tudo, mas para você consolidar, repete comigo assim: exige dedicação. Vamos lá? Dedicação. Disciplina. Amor. Propósito. Determinação. E guerra. O diabo vai tentar tirar esse discípulo da tua mão. Você tem que guerrear. Você tem que jejuar pela vida dele. Terceiro lugar, treinar. Essa é a escada. Ganhar, treinar.
Vou dar as 2 escadas para a gente terminar, pastor. Diga: ganhar, consolidar. Depois de consolidadinho, o que você faz? Treinar. Como é que se treina? E depois vai vir o quê? Enviar. Obrigado, pastor Alcione. Consolidou, envia para a escola de líder. Vai ser treinado. Sabe, irmão, quando você envia uma pessoa para a escola de líder, escute aqui, líderes de células e pastores e líderes de ministério, vou colocar algumas coisas para você. Quando você envia alguém para uma escola de líder, é porque você está acreditando no chamado dela. Primeiro lugar. Segundo lugar, você tem uma visão com ela. Deus te dá uma visão sobre a vida dela. Terceiro lugar, você entende o propósito da multiplicação. Se você é um líder de célula que não envia ninguém para a escola de líder, você não sabe o que é multiplicação. Você não entendeu a importância da multiplicação. Jesus gerou 12, dos 12 ele enviou 70 depois, de 12 foi para 70, depois foi para 500 e daí por diante, e até hoje somos milhares e milhares ao redor do mundo. Você não deu valor à preparação que a igreja oferece. Você não dá valor. Vamos mandar para a escola de líder, vamos mandar. Também os cursos da família também consolidam e treinam, porque pessoas se formam para dar a escola de homem ao máximo. Sabe o que é? Você dá valor para todo mundo, para todas as igrejas. Para mim, quando você não faz o que tem aqui, você não está dando valor para nada que tem aqui, que está te oferecendo. Você está desonrando o teu ministério. Você está sendo desleal, meu irmão. Porque tem professores que pagam o preço o dia todinho de jejum e oração, preparação, estudo para chegar à noite e dar aula para a gente. Você tem que honrar, irmão. Você tem que falar: minha igreja é uma igreja que tem uma visão tremenda. E o quarto lugar, então, para encerrar, o enviar. Ok? Vamos ficar em pé. Deixa eu só colocar, e aí nós vamos cantar Pai de Multidões agora com uma visão diferente. Tenho certeza disso. Olhe para mim aqui, irmão. Por que enviar? O que é o enviar? É só, irmão, gerar números? Não, agora esse ano nós vamos chegar a 100 células. Não. Quando eu envio, eu entendo que é a conclusão do meu cuidar. Olha só, está indo. Ó, o pastor Alcione está pregando. Quem mais quer dos meus filhos da fé? Aqui, Cleiton, David, Ander, são meus discípulos. E tantos outros que estão aqui. Essa é a conclusão do meu cuidar. Líderes como Nara, como Xan, e tantos outros que estão aqui. Irmãos, essa é a minha alegria. Eu concluí meu cuidar. Ele está pronto, agora ele vai. É isso que Jesus fez em Mateus, quando ele fala em Marcos 6 e 7, convocou então os 12 para junto de si. Ele não convocou multidão. Igreja que trabalha com discipulado, ela não está, irmãos, preocupada, não é preocupada. Ela investe naqueles que realmente querem. Traz para si. A escola de líder traz para si. O líder ela tem que trazer para si. Eu já vejo no Rodrigo um líder. Vejo no Fernando, na Silvia. Eu tenho que trazer eles para mim. No Vinícius, que eu acompanho eles de perto na nossa célula, na Luana. E você, líder de célula, para mim todos eles vão ser líderes de célula. Todos. Pode até não ser um dia, mas essa é a minha visão. Pode ser que um dia não aconteça deles irem, mas essa é a minha visão e eu continuo acreditando até o fim. Então é o nosso chamado, é o chamado da frutificação. Quando eu envio, eu estou frutificando. Foram anos me dedicando. Hoje nós temos aqui 6 igrejas. A maioria delas fui eu que gerei. Pastor Evandro, gerei. Eu e a pastora Simara geramos. Pastor Ricardo e pastora Regina. Pastor Francisco e pastora Gisele. Estão dirigindo igreja, estão multiplicando o que eu ensinei, que alguém ensinou, que multiplicou, que veio de Jesus, que veio dos 12, chegou até nós. Então, enviar é o nosso propósito do treinamento, é ter resultado daquilo que eu faço. Enviar essas conclusões e outras mais. Irmãos, é estender o reino de Deus.
É a oportunidade de aplicar tudo que se aprendeu. É dar oportunidade, irmão, se não fica lá um ano todinho estudando, 2 anos, não tem uma oportunidade. A igreja é em células. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: eu vou sair dessa igreja porque não tem escola dominical. Não entendeu nada da visão. Escola dominical é uma bênção. Só que a escola de líder, ela tem uma visão. A escola dominical, ela ensina conhecimento. A escola de líder ensina conhecimento e forma líderes. Você está entendendo, irmão?